Bom dia, queridos irmãos, paz e graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que esta quinta seja especial, quinta do Senhor Deus sobre você e sobre mim, 10 de abril. Os textos bíblicos de hoje são muito inspiradores, confesso a você, que dá uma profundidade mais ainda na caminhada, uma amplitude no conhecimento, na visão, que nos traz uma grande experiência de fé. Meus queridos, hoje nós terminamos de ler o livro de Josué. Também nós lemos no capítulo 15 e 16 do livro dos Salmos. Mas no livro de Josué, final do capítulo, final de toda a conquista, final assim desta história de grande libertação como a terra prometida. Eles agora estão lá. Eles estão lá e Josué está terminando o seu ministério e faz as suas despedidas, suas palavras de despedidas ao povo reunido. Eu quero frisar algumas coisas com você. Lá no capítulo 23, versículo 14 e 15, diz o seguinte: Mas agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em você todo o mal com que ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor, o Deus, lhes ordenou a passarem e se cultuarem a outros deuses. E o texto segue. Meus amados, o texto fala de graça, mas uma graça não barata. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma graça que nós podemos experimentar e não há outra salvação nesta. Quando nós vamos para o capítulo 24, o último capítulo deste livro, Josué faz uma renovação da aliança. E ele começa no versículo 2, dizendo ao povo: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além dos Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão, da terra que fica além do Eufrates, e os conduzi por toda a Canaã. Meus amados, vai começar a fazer uma história para a renovação da aliança com Deus. Josué traz a reflexão de toda a história de Deus. E eu contei lá do versículo 2 até o versículo 10. Tem 18 vezes a expressão que o Senhor fez: tirou, dei, castiguei, coloquei, eu fiz, mas eu os livrei. Todas as vezes foi Deus. Quando nós olhamos para Deus, olhamos para a história, nós trabalhamos, mas foi Deus que sua bênção proporcionou a nós isto. Nós, quem sabe, corremos, mas é Ele que nos proporciona isto. Quando Josué vai terminando e falando sobre tudo isso, versículo 14, ele diz: temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além dos Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir: se aos deuses dos seus antepassados, dos amoreus, ou em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto vai seguindo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembrar desta promessa do Senhor que fez é nos colocar em humildade. É dizer, Josué pode dizer no final: olha, eu conquistei tudo. Não. Mas ele coloca no final da sua caminhada: foi tudo Deus. Foi Ele que fez. Foi Ele que Ele é, o eu sou fez. Mas eu adoro a Ele. Eu me prostro perante Ele. E este povo vai e se compromete a servir a Deus. E
e este povo vive uma geração abençoada. O texto vai seguindo, vai dizendo que aquele povo adorou a Deus enquanto aquele povo viveu, enquanto aqueles viveram. E cada um foi para sua propriedade. Josué morreu com a idade de 110 anos, sepultaram, e a outra geração veio, e o texto vai ser reflexivo também amanhã. Por isso, termina de ler hoje Josué. Olhe bem essas palavras. Serviremos ao Senhor e lhe obedeceremos. O povo termina dizendo, porque eles perceberam que até aqui foi o Senhor. Daqui para frente será o Senhor que também serviremos. Que esse seja o seu e o meu lema da nossa casa, da nossa vida. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço na paz de Cristo. Amém.